Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Márcio Vieira, eu sou um dos sócios aqui da VMB Advocacia e neste vídeo nós vamos conversar sobre os embargos à execução. O que é isso aí? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Mas antes, verifica aí se você já está nos seguindo aqui no canal no YouTube. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com alguém que você acha que pode se aproveitar dessa informação. A gente também está lá no Instagram, no @VMB Advocacia. Bem, vamos lá então. Os embargos à execução é o nome que se dá para a defesa que se pode apresentar na ação de execução. A lei prevê que todo aquele que tenha um título executivo contra alguém que está devendo, que preencha alguns requisitos, pode entrar com a ação de execução. Esses requisitos são a certeza, ou seja, não há dúvida de que aquela obrigação foi constituída, se tem uma noção clara, que está expressa lá no título, que pode ser o contrato que você assinou, pode ser a cédula de contrato de crédito bancário, que é o mais comum aqui no direito bancário. Então a certeza está representada por aquele documento lá. A liquidez, ou seja, o valor está expresso claramente, não depende de mais nenhum cálculo, dá para saber exatamente qual é o valor que é devido. E o terceiro requisito é a exigibilidade, ou seja, aquele valor já é exigível, não depende de mais nenhuma condição, normalmente já está vencida aquela dívida. Então é preciso que esses três requisitos estejam presentes para ingressar com a ação de execução. O objetivo então dos embargos à execução é demonstrar fundamentalmente que algum desses três requisitos, ou até mais de um deles, não está presente. Claro que isso é uma síntese, um resumo, né? Dentro de cada um desses elementos há várias circunstâncias que podem ser trabalhadas e a jurisprudência, a ciência jurídica lida com essas questões há muitos e muitos anos e é o trabalho que se faz. Então a gente procura identificar questões que possam ser trabalhadas como sua defesa nos embargos à execução. Uma avaliação bastante importante que nós nos preocupamos de fazer aqui no escritório é verificar a viabilidade de apresentar os embargos à execução frente aos riscos que há. Em primeiro lugar, existem as custas judiciais. Para apresentar os embargos à execução, precisa pagar para o Poder Judiciário. Muitas vezes esses são os valores expressivos que você já vai ter que desembolsar, seja à vista, ou eventualmente até parcelado, mas é um dinheiro que você vai precisar gastar. Além disso, se algumas dessas alegações, dessas afirmações que fizer não forem consistentes, ou seja, se o juiz não concordar com aquela argumentação que está se fazendo, se a gente perder os embargos da execução, você pode ficar sujeito ao que se chama sucumbência, honorários de sucumbência. O que é isso? É um valor que o juiz vai dizer que você precisa pagar para o advogado do banco, além do que você já deve. E esse valor pode representar de 10% a 20% do valor da sua dívida, pode aumentar a sua dívida. Então, para apresentar os embargos de execução, é preciso ter muita responsabilidade, muita convicção do que se está se afirmando, porque senão, caso contrário, o que vai acontecer? A gente vai simplesmente aumentar o problema e obviamente não é isso que se quer, é ou não é? Uma maneira de diminuir consideravelmente, praticamente a zero, esses riscos que eu estou descrevendo, é o que se chama gratuidade da justiça, ou seja, em alguns casos específicos, quando fica demonstrado que a pessoa ou a empresa não tem condições de fazer frente a essas despesas, essas custas para poder ter o acesso à justiça, para poder apresentar a sua defesa, é possível que o juiz dispense tanto das custas quanto do risco da sucumbência. Só que isso é em situações bem específicas, a gente também faz essa avaliação prévia junto com o cliente para verificar, havendo a possibilidade, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, não é? De apresentar, obviamente, a gente tem que apresentar argumentos que sejam consistentes, não dá para apresentar qualquer coisa, senão a gente corre o risco, um outro risco, que é o que se chama litigância de má-fé, que atinge mesmo aquela pessoa que foi dispensada das custas, que tem gratuidade da justiça, aí você também vai ter que pagar. Então a gente também toma esse cuidado para sempre apresentar uma defesa que tenha condições de ser aceita pelo juiz. Então, a partir dessa avaliação prévia, específica do caso em concreto, a gente decide se é o caso de apresentar embargos à execução ou não. Há situações que a gente explica isso para o cliente e a gente orienta, olha, no seu caso não vale a pena em função, né, desses riscos aí, e a gente tem à disposição outras medidas jurídicas que têm uma eficiência muito semelhante à dos embargos à execução
e que não representam estes riscos que eu acabei de mencionar. Então, para essas situações que nós lidamos e que provavelmente é um caso dentro do perfil que você tenha, não existem soluções padronizadas prontas que você pega na prateleira e aplica, né? O correto sempre é a gente conhecer o detalhe do seu caso concreto para daí tomar a melhor decisão possível. Por isso que a gente sempre recomenda que você procure um profissional da sua confiança para fazer esse exame e não retarde. Quanto antes você tomar a iniciativa de buscar uma solução, maiores são as chances de você resolver esse problema e de não acabar e evitar de criar um problema ainda maior. Então, se você está com uma situação como essa, faça contato conosco, nós teremos o maior prazer de examinar o seu caso, de avaliar se nós de alguma forma temos como lhe auxiliar, tá bom? Gostou desse material aqui? Curte aí, compartilha com alguém que você acha que pode estar precisando, deixa o seu comentário, queremos saber a sua opinião, seu feedback é muito importante para a gente seguir melhorando. E a gente também está lá no Instagram, no @VMB Advocacia, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.